verbos complicados de se viver: o anunciar e perseverar. Duvido que alguém viva anunciando o Evangelho. Duvido mesmo. Isso é uma prática comum do cristão, é não anunciar. E perseverar também é uma prática comum, nós não perseveramos. Porque se nós perguntarmos o Evangelho que foi lido agora, na íntegra, ninguém vai responder. É simples, nós faz parte da humanidade, nossa memória às vezes não consegue. Aí vocês vão lembrar que teve o grão de semente da mostarda, do uso da parábola, mas a essência do Evangelho ficou no coração. É aí a grande sacada. Se nós anunciamos e perseveramos, o anúncio e a perseverança, com base nessa alegria, nós vamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que o exercício do Cristo. Não tem uma outra coisa que os teólogos vão explicar: a crucificação, o Evangelho, o Cristo. Nada mais é o Evangelho do que a vivência e a experiência no Cristo. E alguém aqui viu o Cristo? Não. Não tem nem parente que chegou perto de ver o Cristo pessoalmente. Então nós acreditamos e vivemos uma fé numa escritura baseada na comunicação e nos relatos dos fatos. Então o que foi escrito foi relatado por alguém que viu. Esse alguém que viu falou. Esse alguém que falou a alguém. Esse alguém que ouviu absorveu, repensou e anunciou. E os nossos 12 apóstolos, assim como o Evangelho vai dizer, que para o povo ele falava em parábolas, para eles o Cristo falava a realidade. Então vamos dizer, Cristo já determinou a função da homilia e a função da catequese. A catequese é o que nos faz perceber, beber e viver o aprofundamento do Cristo na fé. A homilia não serve para ser uma explanação do que é a igreja, do que é a doutrina. A homilia é o reavivamento da esperança no Cristo. Então nós não podemos vir à igreja, é uma lição para nós. Não podemos vir à igreja cobrando do padre o ensinamento todo bíblico na homilia. A função da homilia é reavivar a esperança do Evangelho vivo posto na palavra, sacramentado na mesa pelo pão e vinho. A catequese, qual é a função da catequese? Instruir na fé. Ontem eu assisti a palestra do Magela e ele tocou no termo família, ou seja, a igreja familiar, o domus ecclesiae, né? A igreja doméstica. E é nessa família onde, com o tempo, foi se modificando a forma de catequizar. Nas décadas mais antigas, você tinha o cristianismo, principalmente o catolicismo, praticamente totalitário. Então a família, a sociedade e a vivência da visão de religião era católica. Hoje, não mais. Então nós não podemos dizer que nós somos absolutos em nossa fé enquanto sociedade. Hoje nós temos no mínimo umas milhares de denominações religiosas que usam Cristo. E não digo usam no mau sentido, mas usam a ideia do cristianismo, né? Então isso tudo, né, para nós entendermos o anunciar e perseverar na alegria do Evangelho. Porque o Evangelho não é só cruz, não é só dor, não é só sofrimento. Isso é uma parte. A alegria é ter consciência da dor, é saber que é penoso, é saber que é difícil, porém ter coragem de abrir a boca e anunciar. E aí perseverar vem o quê? Que o sofrimento e a dor faz com que você prossiga, né? Gui. Aí eu trouxe uma pergunta, que de fato não é bem uma pergunta, eu fiz o sim ou não. Isso está no numa carta de uma teóloga, e ela fez uma seguinte observação: a pressa é inimiga da fé cristã como proposta e amiga da imposição religiosa. Sim ou não? De novo, a pressa é inimiga da fé cristã como proposta
e amiga da imposição religiosa? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que a pressa é inimiga da fé cristã e amiga da imposição religiosa? Quem não acha nada? Então tem gente que não vai opinar porque não tá bom. Então assim, eu penso da seguinte forma: a pressa, ela é inimiga da fé cristã como proposta. Por quê? Não se pode ter pressa na vivência de fé. E amiga da imposição religiosa. Essa imposição nós sofremos todos os dias. Nesse momento agora eu estou impondo sobre vocês a minha visão, mesmo que não seja por mal, mas eu estou dizendo o que é funcional ou não. Cabe a vocês distinguirem como isso vai acontecer. A pressa. O que seria essa pressa? O que seria essa pressa da fé? O jovem de 15 anos chega na paróquia e ele fala: não sou batizado, catequizado e não tenho crisma. O que você faz para ele? Você está na roça, Diogo, né? Se você morrer, não vai para o céu, porque não foi batizado. Essa argumentação que nós vamos ter, Se você não foi batizado, sua família não tem consciência, sua família é o quê? Não, meus pais são até católicos, mas por que você não foi batizado? Porque a minha família permitiu que eu tivesse a liberdade de escolha. Não é assim que funciona. Aí nós vamos tocar Deus, porque Deus tem um plano, Deus, e nós vamos falar da doutrina, vamos falar da catequese, do crisma. É a nossa pressa. Porque de repente, aquele jovem aos 15 anos não precisou do batismo para ser um bom cristão. Não vamos colocar ele como cristão porque não é batizado, mas era uma pessoa de bem, que levava a rodeira à igreja, que ajudava nas compras, que trabalhava para ajudar em casa, porém, ele só não tinha sua vivência de fé. E aí nós fizemos o quê? Nós fizemos falar para ele que se ele não venha e viva esse processo catequético, essa iniciação cristã, ele não tem fundamento religioso. Antigamente, você já nascia praticamente batizado, catequizado e crismado. Depois evoluiu um tempo, teve um tempo de maturação, depois evoluiu mais um tempo, ampliou um pouco mais, e hoje a maioria é batizada. O que mais temos são jovens batizados, ou pessoas, crianças batizadas. Porém, o exercício não é o mesmo. Às vezes não tem catequese, às vezes não tem um crisma. Então, temos que tomar cuidado com essa pressa e essa imposição religiosa. E nós vamos debater isso depois, um pouquinho mais, é só apontamentos. E nós vamos pensar. Não estou certo e também vocês não estão errados. Nós vamos refletir. Próximo. No primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, o grandão, o amarelo, não o Yucat, ele abre a parte em que cremos, porque cremos no creio. Parágrafo 26. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Então, já está em nós o desejo dele. Batizados ou não, deixando claro, já que o homem é criado por Deus e para Deus, também ele já deixou claro: eu crio por minhas mãos para mim. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Vou usar um exemplo. Por que dizem que vocação mal resolvida é uma vida feliz? Por que diz muito isso, Porque você tem uma proposta, e Deus já tem aquilo que é para você. Só que em momento algum Ele vai colocar placas no seu dia a dia dizendo: filho, é a direita, filho, é a esquerda. Cansei de falar, filho, é a direita. É a direita. Entendeu? Cansei. Ele não vai fazer isso. Ele vai deixar que você tome as suas decisões, siga as suas escolhas pelo seu caminho. Porém, Ele vai dando sinais.
vai apresentando pessoas, vai apresentando situações, vai apresentando a sua igreja, e nessa apresentação ele vai comunicando. Então ele vai falando uma linguagem muitas vezes não verbal, porque muitas vezes usa de pessoas, gestos, símbolos, sinais, e muitas vezes a linguagem verbal mesmo. Algumas pessoas conseguem dizer coisas de Deus por meio da sua própria experiência. E aí nós vamos transformar essa nossa visão desse Deus. E essa reflexão: o Deus nos quer, o Deus sabe para onde nós vamos, Deus vai nos levar. Agora, toda a catequese leva a algum lugar? Sim. Agora, no lugar onde nós vamos, por essa catequese, existe o Deus? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Toda a catequese leva a Deus, mas todo lugar que nós vamos, por essa catequese, nós encontramos a Deus? Nominalmente, né, é muito claro. A catequese permanente, ela não se cessa, ela vai para o resto. E a iniciação cristã são os primeiros passos da sua vida cristã, certo? Então vamos resolver uma questão. A iniciação cristã se dá nos primeiros dias, nos primeiros momentos, nos primeiros contatos com a igreja, ou se dá no início dos sacramentos? Se dá no primeiro contato com a igreja ou no início do sacramento? Então vamos lá. Sacramentos ou igreja? Eis a grande questão que hoje vamos debater bastante isso. Na verdade, a iniciação cristã, terminologicamente falando, é os sacramentos, que nós conhecemos como sacramentos de iniciação da vida cristã. Porém, não é aí que se inicia a vida cristã. Nós conhecemos por iniciação cristã porque nós temos uma visão muito forte ainda, enraizada, de que um jovem só conhece a igreja se conhece a doutrina. Que um jovem só ama a sua igreja se verdadeiramente vive a sua doutrina. E não é. Nós já temos praticamente clara que o novo tempo, a ideia do novo tempo, é que a iniciação cristã se dá no conhecimento do Cristo, na vivência da fé, na experiência. E depois que ele vive, absorve, e ele realmente acredita naquilo, ele vai para os sacramentos, porque ele vai ter a confirmação da fé. Nós dizemos que a confirmação da fé se dá na crisma, onde vamos confirmar, vamos falar creio, onde vamos receber os dons, vamos ter a unção do Espírito. Ali, se você não confirmou antes, ali, com todo respeito, é a simbologia litúrgica. Deus vai agir, mas a sua consciência não vai estar em consonância com a vontade de Deus. O Deus mandou o Espírito, ungiu você, só que você fala: não sei se a Eucaristia realmente é um pedaço de carne de Cristo. Para mim tem um gosto de pão. Não sei se aquele vinho ali se transforma em sangue, porque tem um gosto doce, o sangue não tem um gosto. E aí a pergunta que vem é na catequese. Catequista, quando eu vou lá, vou comungar, eu vou sentir o gosto do sangue e da carne, o que vocês vão responder? 35 anos de Eucaristia, você nunca parou para pensar. Comunga todo domingo, até na semana, mas não refletiu. Mas aquela criança de 5, 6 anos, de 7, colocou você na parede. O que você faz? Senta e chora? Vai pedir ajuda para o padre? Vai fazer o quê? Você não tem como sair da sala e falar: só um minuto que eu já volto. Quando você voltar, aquela sala está um pandemônio. Né? Pergunta simples:
A Eucaristia tem gosto do corpo de Cristo e o vinho tem gosto do sangue? Sim ou não? Fala, Paulo Afonso, sim ou não? Padre Tacílio, depois a gente conversa. Vamos lá. A iniciação cristã, então, essa pergunta aí nós vamos refletir mais no pessoal, no particular. A iniciação cristã não se dá no sacramento de iniciação. Não se inicia lá no batismo. O batismo vai nos instruir, vai nos dar o primeiro acesso à vivência da nossa fé ao catolicismo. Por ali nós vamos conhecer. Porém, a iniciação cristã, o nome já diz, iniciação do Cristo. Se eu conheço quem é Jesus Cristo, o pessoal fala, Jesus Cristo foi um homem que viveu ali no tempo, já iniciou minha fé cristã. A fé vai ser o quê? A ferramenta onde eu vou absorver aquilo como verdadeiro para mim, ou se aquilo não é verdadeiro para mim. E aí, sendo verdadeiro, eu vou dar prosseguimento. E aí eu vou para os sacramentos. Nem é catequese permanente ainda. Porque a catequese permanente, ela não tem uma fase, não tem uma etapa. Ela é permanente. A partir do momento que você escuta, porque a catequese é esse ouvir a tua voz, é esse ressoar, já se deu. A partir do momento que você ouviu a palavra Jesus, e se você ouviu as duas, Jesus Cristo, sua catequese já iniciou, em qualquer tempo, em qualquer momento. A diferença da catequese como função sacramental é onde você vai contar sobre a doutrina, sobre a história, e aí ela não pode se encerrar ali. Você não pode fazer da catequese do crisma e a catequese de confirmação, a catequese para a Eucaristia, o encerramento da fé. Ou seja, a pessoa conseguiu a comunhão, vai comungar. Ok. Próximo passo, é lá no crisma. Espera aí 1 aninho, 2 aninhos, aí você vai lá para o crisma, não pode. Isso não pode acontecer mais. E é isso que nós temos que pensar. E aonde nós vamos pensar? Na catequese permanente. A partir do momento que a pessoa conheceu Jesus Cristo, se a nossa função, se fomos nós que anunciamos, somos responsáveis por ela. Se eu apresentei o Cristo para aquela pessoa, se eu falei que o Cristo é o Salvador, eu tenho a responsabilidade. Eu preciso responder as perguntas que ela me deu. Aí a pessoa fala, quem foi esse Cristo? Foi um herói do povo judeu. Mas que herói ele foi do povo judeu? Tem pessoas que dizem assim. Se você pegar algumas pessoas aí, vamos deixar assim em alto, Cristo foi um herói. Cristo foi um revolucionário comparado a Che Guevara. Cristo foi um estadista. E ouvimos isso nas salas de catequese. Cristo foi um estadista, quer dizer, foi lá com o poder da oratória, né? Olha que absurdo, mas é verdade. Existem catequistas que vão dizer, psicólogos, né? Que são catequistas às vezes, e que vamos não misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas o que é o Cristo? Como que eu vou anunciar esse Cristo? Como que eu vou dizer? Não sou perito em catequese, não é a minha função. Não vou transformar aqui num debate teológico sobre a síntese do processo da salvação, sobre a cruz, não. Isso aí, nós tivemos tempo, e algumas pessoas com mais tempo de vida devem ter vivido a sua visão teológica sobre o fato em si, que é a cruz do Cristo. Qual que é a minha função? A iniciação cristã é essa, se dá no conhecimento do Cristo. A catequese permanente se dá no exercício contínuo do anúncio da vivência e do conhecimento do mesmo. Agora, nós vamos trabalhar num ambiente mais complicado de todos, a comunicação. Então assim,
Essas ferramentas hoje são chamadas de mídias sociais. Algumas, por exemplo, o Google é uma ferramenta de busca, porém, no Google você consegue achar o que você quiser, e principalmente as ferramentas e principalmente os estudos sobre mídias sociais. E o YouTube também você consegue ter um relacionamento diferenciado. Mas o que nós vamos bater muito? Facebook e Twitter, que são ferramentas. O Twitter, nós temos o Twitter do Papa, né? O Papa tem um Twitter e ele sempre coloca alguma coisa ali e sempre repercute, né? Então é sempre interessante você olhar o Twitter do Papa. Temos que estar antenados. O católico de hoje precisa saber que o Twitter do Papa tem um Twitter. Puxa, mas eu não sei o que é o Twitter. O Papa sabe. Pois é, o Papa sabe que é um Twitter. Então nós temos que pensar, se o Papa sabe e está lá, temos que nos antenar, né? Então as mídias sociais, o nome pode ser muito óbvio, né? São meios de comunicação social. Porém, meios de comunicação social a gente pode colocar como os meios de comunicação, revista, né? Jornal, TV. Agora, as mídias sociais se dão no caminho onde você tem muito mais a sociabilização do que a informação em si. A informação ainda é um segundo plano, porém rico, né? Eu consigo ter pessoas, consigo ter vínculos e ao mesmo tempo não ter vínculo nenhum. E as pessoas gostam do Facebook por isso. Eu consigo adicionar você e deletar você em 10 segundos e não vai me doer nada. Eu consigo ser seu amigo em 10 segundos, postar uma foto com você, um dia depois eu te excluo e não vai fazer diferença na minha vida. Agora, na vida real, se eu olhar para você e conversar com você uns 10 segundos, para depois não falar, já é mais difícil. Esse desvínculo já dói. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos num tempo onde a comunicação está num âmbito muito mais social do que informativo de fato. Você se informa no Facebook, você se informa no Twitter, mas não é uma informação válida para a transformação do seu meio com inteligência. Nós estamos usando essas ferramentas muito mais para um entretenimento do que uma coisa instantânea. Tanto que o Windows Messenger já, que eram mensagens instantâneas, já sumiu. Deu o WhatsApp e outras ferramentas, o Messenger do Facebook e outras ferramentas já conseguiu abduzir algumas outras coisas que já estão ultrapassadas. Passa aí, só para você ter uma ideia. E aí, volta. Mídias sociais e a evangelização. E aí nós vamos perder um tempo aqui. Sabemos que, todos nós sabemos, né, o que é a nossa fé, o que nós vivemos da fé, o que nós esperamos da nossa fé, o que nós conhecemos pela nossa fé. Cada um de nós tem de ter o amadurecimento de buscar os documentos, de estudar a igreja, de estudar o que o Papa propõe, as encíclicas papais. Isso aí é óbvio. Agora vamos lá. Meu jovem chega lá na catequese, chega lá no crisma, ou chega na igreja, chega na Pascom e fala: olha, eu vi no Facebook que o padre vai celebrar missa às 19 horas lá na Santo Antônio do Gopoúva. Aí ele dá um compartilhar, uma ferramenta que o Facebook tem, onde ele pega essa informação e compartilha com seus amigos na sua rede. Pois bem, aí vem ele aqui contente com 20 amiguinhos. Chega aqui, não tem missa. Aí esse indivíduo fala, xinga, volta no Facebook e fala: aquele padre, porque aquela igreja, não sei o que, postou. 1 curtiu, 2 curtiram, 10 curtiram, 30 curtiram, 40 curtiram, uns 15 compartilharam. Se eles compartilharem essa informação, cada um tem em média aí uns 500 amigos. Pelo menos aí, uns 10 mil jovens já viram que o padre não vale nada. Se esses 10 mil deram curtir e está rolando na página desse indivíduo, os mesmos amigos dos amigos, que os amigos dos amigos já viram também o mesmo contato. Ou seja, a Santo Antônio do Gopoúva, lá na China, não presta. Por um simples post no Facebook.
E aí o jovem vem e fala: eu fui lá e estava anunciando o que vocês iam fazer, que não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, antigamente isso acontecia da seguinte forma: a senhorinha vinha na missa, né? Contava para outra, 2 dias depois a informação voltava no sacrário, né? 3 dias depois estava todo mundo sabendo. Demorava um processo de 3, 5 dias, né? Para a fofoca se espalhar. Hoje não. Em 10 segundos, se você quiser acabar com a vida de alguém, você acaba facilmente. O que fazer nessa situação? Rezar é um primeiro ponto, né? Primeira coisa que tem que se fazer: lembra do anunciar e perseverar na alegria do Evangelho? Então eu não sei o que a minha fé me dá, eu não sei o que minha fé me alimenta, eu não sei o que a igreja me diz, então eu preciso saber quais são as ferramentas que eu vou levar para esse mundo. E como somos comunicadores, porque o curso é da Pascom, então entendo que as pessoas aqui trabalham com o processo de comunicação, nós temos que saber as ferramentas. Uma ferramenta, né, o jornal, o site, o Facebook. Então nós temos essas mídias e os meios de comunicação. Dentro deles estão as informações, sejam textos, sejam matérias, sejam informativos. E aí o que nós sabemos a respeito dessas ferramentas? Eu sei que o Facebook está lá, enfim. Pois bem, o que fazer? Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Estávamos conversando há pouco, né? Estava aqui batendo um papo que os padres do Maranhão vão fazer uma passeata contra a violência que está assolando ali, né? Porque a brilhante Rosana Sarney foi dizer que aumentou a riqueza do Estado. É claro que aumentou, os ricos estão mais ricos, né? E os pobres estão lá na cadeia, morrendo, sendo assassinados, enfim. Porém, ela teve a brilhante ideia de dizer que o Estado estava desenvolvendo. Como? E aí os padres perceberam e foram lá fazer. E conversando, me disse: pois é, por que vocês tiveram essa ideia? Papa Francisco foi lá e disse: nossa igreja está muito cheia de muralhas. Eu acho que não. Nós estamos com as muralhas ainda da nossa cabeça. Porque se você não percebeu, sabe aquela foto da missa que alguém tirou? Você está lá sentado no banco. Então você está no Facebook. Alguém vai te ver. E se você não poderia estar na missa, você estava. E se você contou para alguém que você não ia na missa, esse alguém pode te ver. Ainda mais se ele estiver no Facebook. Então o que fazer? Primeira coisa, eu preciso entender o que está acontecendo na sociedade. O que é esse tal de Facebook? Facebook é uma ferramenta até antiga. Logo, hoje mais uns 5 anos, já vem uma outra coisa ali que vai substituir ele tranquilamente. Eu digo 5, ainda não sei nem se 5. Mas em breve alguma coisa já vem e vai transformar em outra coisa. Assim como era o Orkut. Antigamente era Orkut. Se você falar hoje alguém no Orkut, as pessoas falam: vixe, como você é arcaico. E o Orkut de 3, 4 anos. Gente, o que fazer? Eu preciso saber o que está acontecendo nas mídias. Eu preciso saber. Se eu sou comunicador, eu preciso saber o que acontece na comunicação. Primeira coisa, as mídias sociais estão em voga. Ou seja, estão na pauta, estão no momento. Como diz a juventude, é o fluxo. É agora. Mas eu não me dou bem com a internet. Então, comunicação não é muito bem o caminho. Vamos começar a repensar aí a vocação, porque é natural. Não, mas eu escrevo com a máquina de escrever e funciona. Tudo bem, não tem problema. Só que entenda. Não tem problema escrever em máquina de escrever. Até porque algumas coisas você tem que escrever mesmo. Algumas pesquisas até fica mais bonita que ele, né? Porém, se eu sou um comunicador e eu falo, eu sou um comunicador, eu preciso me atualizar. Não tem como. Primeira coisa a fazer: buscar atualização, reformulação, cursos e saber o que está acontecendo no momento. Qual que é o assunto do momento? Já passou, né? Agora é aquela menina que fazia esqui, que está internada. O assunto do momento também é o envolvimento do Neymar, o escândalo do Neymar com a transação financeira no Santos.
Outra coisa também, nossa anunciatura do nosso bispo para Guarulhos. Dom Orani já passou um pouquinho, né? Sim, é isso aí, né? Vamos ter também aí. Os rolezinhos estão sendo, né, legalizados. Isso aí tem a ver com a nossa vida cristã? Totalmente. Totalmente. E os valores? E os valores morais da sociedade começam pela igreja. E se o Neymar está roubando, alguém não falou para ele que podia roubar. Não é assim que fala? A mãe dele não era religiosa. A Volks comprou um ônibus. Não sei se vocês sabiam dessa. Neymar foi vendo propaganda da Volks. A Volks deu de presente para o Neymar 2 ônibus para que a mãe levasse as amigas para a igreja por culto. E o safado embolsou 72 milhões. Enfim, né? Vamos deixar para lá. O que fazer? Atualizar. O que falar? O que eu acabei de falar não podia ser dito dessa forma, mas eu falei porque eu queria falar. Mas o que falar? Nós não podemos falar qualquer coisa. Eu amo a Deus, lá no Facebook fala: obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, esse sol que me sustenta, que me alimenta. 5 anos depois, esse do trânsito, esse sol, e aí? Obrigado, meu Deus. Lembra? Acabou tudo 5 anos depois. Seu Deus foi para onde? Deve dar uma sombra, porque aqui não está no sol, né? Aí você xinga todo mundo. E aí quem lê o seu post? Padre Tacília, Padre Francisco. Não lê não? Lê, com certeza. Se finge que não lê, mas lê. Mas ele leu. Se mandaram para ele, alguém mandou. Opa! O que falar? O jovem chega na catequese, o jovem chega no crise e fala: professor, eu descobri um negócio muito bom aí. O negócio está chamando narguilé. Dá um negócio assim, fica muito louco. Aí você fala: filho, isso não é de Deus. Aí ele fala: mas o que é de Deus? Aí você... Aí ele vai lá na rede social: cheguei hoje, apavorei no crisma. Cheguei para a catequista falando narguilé, não sabia o que me responder. Hashtag chupa a catequista, não é assim? É assim. E aí você fala assim: nossa, que absurdo, esses jovens não têm educação. E você fez o que para educar esse jovem? Você, no Facebook, foi lá: essas mães não têm educação, os filhos na catequese falam um monte de coisa, não pode absurdo. Aí foca lá, põe, escreve um monte de coisa. Aí a mãe desse indivíduo tem Facebook e tem você. E esse indivíduo foi falar para a mãe dele: e você xingou a mãe. Já viu o bafafá que deu? Aí vem na porta da igreja, xinga, arranca cabelo e puxa não sei o que, e dá um maior bafafá. E o que acontece? Igreja dividida. O que falar? Primeiro, eu tenho que saber, né, o que fazer. Eu preciso conhecer o que falar. O mínimo do suficiente. Se você atela a sua rede social, a sua religião, a sua fé, então você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Porque assim, eu penso assim: quem tem muito Deus na boca, tem pouco Deus no coração. Essa é a máxima da minha vida. Eu dificilmente uso na poesia Deus, mas uso amor, felicidade e tal. Porque se eu falar Deus, e não é que eu estou fugindo, se eu falar Deus, eu assumo uma responsabilidade da qual de repente eu não possa ter naquele momento. Então é preciso ter cuidado como se anuncia. Por que é anunciar e perseverar? Porque a perseverança não é a fala, é a ação. Mas tem jornal, as pessoas escrevem muito. Aquilo é informação, aquilo é conhecimento. Sobre religião, muito se faz quem pouco fala. Aquele que vem falando que eu fiz. Olha ali atrás, você vai ver que tem alguma coisa errada. É batata. Vai aquela pessoa que é silenciosa. O que aquele indivíduo ali nunca vem fazendo nada? É ele que abre a igreja, é ele que limpa o salão, é ele que guarda as coisas, é ele que carrega o vídeo, é ele que leva o padre, não sei o quê. Simples. Ferramenta errada. Facebook não é lugar para desabafar, para xingar. É seu? Claro que é seu. Então bloqueia a tela, ninguém lê, é seu.
Escreve o que você quiser lá, só você vai ler. Agora, a partir do momento que você assume uma rede social, que é seu, é nosso, é do povo. Por que Cristo tomou cuidado a usar parábolas para alguns e para os que estavam no segmento, ele usou o verbo na raiz? Porque se ele chega para o povo e fala, a cruz é o fim, é difícil, é a morte, o povo fala, você está maluco? Vou lá seguir caminhar nesse sol aqui, descalço, chegar para morrer? Não. Cristo usou de vez, não, meus filhos. A esperança da vida e o que é verdade. Porém, nós não estamos prontos para a verdade. Como várias vezes já ouvi, se Cristo chegasse ali, boa noite, sou Jesus Cristo, vim aqui porque vocês me chamaram, vocês iam fazer o quê? Eu não sei o que eu faria, juro, eu confesso. Eu ia olhar para a cara dele e eu ia pensar umas 10 vezes. Não deve ser. Eu ia duvidar. Né? Não tem como. Eu estou chamando, ele não vem. Aí ele vem quando eu chamei, o que vai acontecer? Então vamos pensar. Isso acontece na rede social. As pessoas fingem que não estão vendo, não estão lendo, mas elas sabem tudo sobre a sua vida. Se você foi no Outback, elas estão sabendo. Se você faltou na missa, elas estão sabendo. Ainda mais se você está chequinho. Partiu adorar ao Senhor. Paróquia Santo Antônio do Povo. Cada um faz a ferramenta aquilo que bem entende. Só que depois, quando vem as cobranças, entendem. A autoexposição dá isso. Então o que fazer? Preciso conhecer, aprender. O que falar? Tem que falar o mínimo necessário, o suficiente para que seja entendido. Né? Como usar? Aí nós já entramos no menu como usar. Nós estamos falando como usar, com responsabilidade, com consciência. Se eu sei como aquilo funciona, eu não vou chegar e apontar o dedo para aqueles jovens que ficam no fundo da igreja conversando, ficam falando um monte. E no meio da homilia está lá o indivíduo trocando receita. E o que os jovens têm a ver com isso? Não, é um absurdo, aquela mulher com aquela saia daquele tamanho, falta de vergonha. Mas você viu o seu decote? Você viu suas costas? Não, mas é diferente. Diferente, são as minhas costas. Ah, mas são as pernas dela. Ué, não é diferente? Não é relativo? Né? Tomar cuidado no uso da fala, também no uso da promoção daquilo que não se convém. Eu sou católico, vou na igreja, comungo, aí falar um texto dos maçons, não sei o que, você vai e compartilha. Ah, mas achei tão bonitinha a frase. A frase é bonita, mas você viu de onde veio? Não, mas aí nós temos que ter a liberdade. Não é liberdade, é consciência. É muito difícil isso. Onde entra a liberdade é onde essa liberdade ela é cessada. Porque eu acredito, não existe liberdade. Não somos livres. Não somos livres. Mesmo na fé, nós não somos livres. Porque se nós nos libertamos em Cristo, pela nossa humanidade, a gente vai falar, que bom, o Senhor me salvou. Mas eu queria ver novela hoje. Então, nós temos essa capacidade incrível de errar. É nossa, é nossa. Nós temos essa capacidade de não entender, às vezes, o chamado. Então, assim, como usar? Sabendo o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Sou catequista, então eu tenho que, no mínimo, ter a consciência que meu Facebook é exemplo. Já tem que ser exemplo por ser cristão. Se levantou a bandeira, que tem uma religião, se bate no peito todo dia, que ama o Senhor e que agradece, no mínimo tem que ter bom senso. Ah, mas postar que... Não tem problema que você foi no barzinho, você tomou uma cerveja com seus amigos. Isso é normal, isso se chama vida social. Agora, você postar que você tomou 42 engradados de cerveja no churrasco e você postar você deitado no sofá, é uma outra coisa. Tenhamos consciência apenas como exemplo. O que vamos buscar enquanto pessoa, o pecado é nosso. Não podemos levar o outro a pecar.
Se eu vou na catequese, se eu vou na celebração da palavra, se eu vou numa formação e eu falo, eu sou praticamente puro, puríssimo. Aí eu saio daqui e a pessoa fala, obrigado pela palestra, eu não te conheço. Continua a pureza? O que existe? Já que nós falamos o que fazer, o que falar, como usar, o que existe nessas redes sociais? Existe de tudo. De tudo. Receita, homilia, foto de animal, o que mais tem? Horóscopo, tem tudo que você puder imaginar. Tudo. Tem até foto sua que você nem sabe que foi tirada. Tem até foto sua. Se você for lá no Facebook e tem lá fotos marcadas com você, dá um pique nisso daí. Complicado. O que existe nas redes sociais? Existe um âmbito que nós, a campanha da fraternidade focou muito no passado. Se chama a ambiência midiática. O que é essa ambiência midiática? É um lugar onde nós estamos longe daqui. Ou seja, eu posso estar aqui com vocês, falando com vocês, e ao mesmo tempo não estar aqui, estar completamente no Facebook, e agora falando assim, estou aqui nesse momento com os meus amigos, quer dizer, não estou olhando para vocês, mas estou aqui com os meus amigos, a palestra está muito boa. Tá legal. Eu estou aqui ou eu estou aqui? Não dá para saber. Porque se eu estou aqui falando com vocês, eu estou postando aqui, eu estou aqui com vocês e no Facebook acabei de falar, estou cansado, saco cheio hoje. As pessoas não sabem mais o que está acontecendo. Eu sou real ou eu sou a ideia do que eu criei de mim mesmo? Porque no Facebook eu sou feliz pra caraca, né? Estou feliz, música da Xuxa, celebrar como se amanhã não fosse acabar, aí vem a missa, poxa, pá, tá difícil a carne, né? Pastorada. Aí vai no Facebook, a missa foi louvor, amém, pá. As pessoas não se reconhecem mais. E o que existe lá? Uma hipocrisia. E por que eu estou apontando os defeitos? Porque as qualidades são fáceis, né? É viável, é fácil de comunicar, dá para você distribuir informação facilmente, mas a nossa função é saber o que acontece nos problemas, resolvê-los, consertá-los ou minimizá-los e fazer a coisa funcionar. É o mínimo, né? Então o que existe lá? Tudo o que vocês fizerem, coisa boa, coisa ruim, porém, se eu sei o que fazer, se eu sei o que falar e eu sei como usar, o que existe é fichinha. Eu consigo lidar. Mesmo se de repente eu vejo uma foto do meu filho, da minha filha, da minha irmã, do meu irmão, sei lá, de alguém fazendo uma coisa que é absurda, eu vou saber contornar. Não vou piorar a situação, né? E aqui, o que é real? Acabei de falar, né? Nós estamos discutindo o que é real e o que não é real. Essa é a pergunta que vai levar nós, comunicadores, acho que a partir de uns 6, 7 anos para cá, os estudos mais profundos. Existe um sociólogo alemão, que é o Zygmunt Bauman. O Bauman, ele fala, ele tem várias coisas, amor líquido, realidade líquida, tudo é líquido. Então, para ele, o amor é líquido, se esvai. A realidade é líquida. A vida é líquida. É como se abrir uma torneira, a água caiu, fechou, foi embora. O que aconteceu entre o abrir e o fechar é o que você viveu. E aí, não sei se é Marx que vai dizer, não vou lembrar mais. Tudo que é sólido se desmancha no ar. É Marx, né? Marx vai dizer que tudo que é sólido se desmancha no ar. Ou que as coisas não são o que são o tempo todo. Aquilo que antes era sólido, no vento, se transformou em outra coisa. Ou seja, na comunicação, o que ontem era válido, amanhã já era. Ontem o bispo, ontem não. Foi ontem. Nossa, foi ontem não, seminário, foi ontem.
Foi quarta? Foi quarta-feira. Estávamos no seminário, vamos lá. Foi quinta? Quinta. Foi ontem. Estivemos lá, eu, Guilherme, Leandro e o Rodrigo, fomos lá, parte do setor, ver o bispo. Já é passado. O bispo já veio, foi embora. Agora, o momento é dia 16 de março, a posse dele. A chegada dele, o anúncio dele já é passado, ó. Você não sabe, lá do seu filho. Já vai para a posse, você está atrasado, ó. Né? E a informação é assim. Mas aí existe a Pascom Diocesana. A Pascom Diocesana faz um trabalho imenso, tira foto, coleta informação, aí você vai e fala: ninguém avisa nada dessa diocese. Onde você estava quando foi anunciado? Aonde que se vê essas coisas? Na internet. No site da CNBB, quarta-feira de manhã, estava lá. O Papa anuncia novo bispo para Guarulhos. Na terça de madrugada, né? Na quarta estava lá de manhã já. 10 horas da manhã já tinha gente com foto do Papa como porta-retrato. 10 horas da manhã. Gente, o Papa já está na casa dos outros. O bispo já está na casa dos outros. E ele nem chegou. Já é amado, adorado, já vai almoçar em casa. E ele me passou. A informação, ela é muito complicada. Porque se eu disser para vocês assim, daqui 2 anos, Padre Otacílio vai ser pároco lá da minha paróquia, Santuário São Judas. Eu não tenho certeza que essa informação que eu acabei de dar agora, amanhã já vai repercutir. Sucesso. É assim a vida é. Porque às vezes a pessoa não entendeu a mensagem. A pessoa fala assim: mas aquele menino falou o quê? É verdade? Hoje vieram me perguntar: é verdade que vai ter uma missa com o bispo meio-dia na catedral? Falei: gente, é a missa de ação de graças pela nomeação do bispo, amanhã meio-dia. Não vai ter o bispo lá. Não, mas é que eu li que vai ter. Não deu. Você não leu isso, você deu errado. Não, mas é que a pessoa da minha paróquia comentou. Então a pessoa não leu. O que é real? O que você lê, o que você vê ou o que você escuta? Aí é difícil. Porque se eu estou aqui, eu estou falando para você, o que eu falei do Padre Otacílio é brincadeira. Mas pode ser sério. Vai saber. Não conta. Pode ser sério, daqui 2 anos ele vai embora, daqui 2 meses, daqui 20 anos. Porque a dinâmica do bispo é muito, muito simples. Ele falou: eu estou sabendo, em time que está ganhando, não se mexe. Se o padre faz um bom trabalho, vai ficar até lá. Essa é a questão monástica que a gente estava comentando, que tem essa visão um pouco mais tranquila. Então assim, é a visão dele. É a visão dele. Então assim, por exemplo, o Vitor aqui é coordenador diocesano da Pascom. Se o pessoal assim, aquele não me manda bem, eu quero ele ali. Até ele pedir água. Até ele falar: não aguento lá, isso vai deixar. Mas tem as diretrizes diocesanas. É o bispo. Se ele achar por bem, olha como as coisas são. Aí vai ter aquele engraçadinho que vai falar assim: tá vendo? Ele usou do bispo para se apoderar da coordenação, não vai soltar nunca mais. Não é assim? Porque, tá vendo? Ele é maldoso. Esse jovem quer poder, essa juventude quer poder. De uma informação assim, o bispo só falou que se o jovem fizer um bom trabalho, ele continua. O bispo só falou isso. E o que é real? Temos que tomar cuidado, temos que filtrar o que é real. E o que é real às vezes não é real, mas o que de fato precisa ser noticiado. Padre Otacílio está em férias no Havaí. Isso não é notícia. As férias é do padre, ele vai para onde ele quiser. Mas tem sempre aquele engraçadinho: liguei pro padre, ele me contou que estava na praia. Aí o pessoal lá no Facebook: Padre Otacílio, estava na praia, né? Alguém chama. Acabou com a série do padre. Acabou. Aí vai lá pro domingo, na celebração da palavra, estamos aqui reunidos enquanto o padre está lá na praia. Final de pai, esse calo. Gente, vamos tomar cuidado. E o que é permitido? Vamos entrar nisso. O que é permitido e o que não é permitido? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né? Estou eu lá no jantar beneficente, né? Bacana. Aí comprei uma garrafa de R$3.500.
reais de champanhe e posto. Só para agregar, né? Mas você estava pedindo isenção do dízimo a semana passada para o padre. Acabou. Guilherme, não, essa juventude é santa, essa juventude do Papa. Aí está aqui, 3 segundos depois, está lá Guilherme sertanejando no cavalo, music, Papa, com um copo de uísque na mão, chapéu na cabeça. Juventude santa. Interessante. O que é permitido comunicar e o que não é permitido comunicar? A verdade, somente a verdade, não há mais que a verdade? Mais ou menos. A verdade nem sempre ela é o caminho. Porque se eu estou num barzinho, só eu de homem e 25 mulheres em volta, eu vou postar isso no texto? Jamais. Por que jamais? Primeiro, porque levanta inveja. Segundo, nunca mais eu volto aqui. O padre me arranca até... Enfim, consciência. O que eu estou falando? Isso assim, não é para esconder o seu erro, porque pode entender assim. O que eu faço da minha vida particular de errado não interessa a ninguém. Agora, se você quer noticiar, fica tranquilo, as consequências vêm. E se você acha que o Facebook é inocente, Facebook não. Aquela ferramenta, o WhatsApp ali, já deu cada BO. No primeiro dia do ano, eu já queria que fosse 2015. Eu já estava de saco cheio. Por coisas infantis. Mas acontece isso. Então, mídias sociais é a evangelização. Por que eu falei muito pouco da palavra do exercício de fé? Porque isso vocês têm que saber. Vocês são o quê? Cristãos? Vocês são cristãos. Sou católico, apostólico, romano. Mas praticante. Aí a pessoa fala, pratico mais ou menos, se de vez em quando na vaga. Eu sei que a evangelização é levar a palavra de Deus. É a função primeira, a função básica. Não tem o que fazer. Agora, nesse processo do que fazer, do que falar, como usar, o que existe, o que é real e o que é permitido, 3 regras básicas. 3 regras básicas. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Preciso conhecer o que eu vejo. Eu não posso pegar um catecismo e falar assim, vou dar aula de catecismo. Manjo tudo. Aqui, ó, 1000. Tem nem as páginas, não, mãe? 900 e poucas páginas. Tem 2.865 parágrafos que definem a trajetória da nossa igreja. Quem escreveu esse livro? Um monte de gente. Mas quem foi a ideia, a cabeça pensante desse livro? Gente, me ajuda. João Paulo II. Verdade? Mentira. Joseph Ratzinger. João Paulo II idealizou esse catecismo porque ele queria muito a igreja conversando numa língua só. Meados da década de 70, final de 70 e 80, a igreja estava sendo bombardeada por várias crises. Estados Unidos, a AIDS surgindo, pós-Woodstock, pós-revolução, a mídia, o iluminismo voltando, as mídias debatendo a igreja, a guerra ali assolando, a guerra americana que estava assolando em vários outros lugares. O Papa João Paulo II disse, vamos pensar. Recém ali, criado, Ratzinger falou assim, deixa eu organizar. Ele foi lá e organizou a maior obra da igreja, e que se eu perguntar para vocês em quantas partes são divididas, vocês não sabem mesmo. E isso aqui é o catecismo da igreja, ou seja, é a catequese permanente que nós não sabemos. Se nós não sabemos isso, como é que eu vou combater a juventude inflamada, as pessoas inflamadas nas redes sociais, organismos vivos, pulsantes, que todos os dias se alimentam daquilo que nós gostamos e não gostamos? Se eu vou lá no Google e pesquiso 10 vezes Coca-Cola, o Google vai me indicar a Coca-Cola para consumo, porque ele leu a minha preferência. Então o Google sabe do que você gosta. Se eu for lá no Facebook e der um like na Adidas, Nike, Outback,
Todos os dias eles vão mandar assuntos relacionados à compra, à venda, a consumo. Se você acha que vocês são livres porque pensam, então está errado. O erro e a parte ruim das mídias sociais estão exatamente aí. Elas fazem com que nós acreditemos que nós somos poderosos. Somos nós que alimentamos nosso campo de informação, de escrita, de visão. Eu acho que eu sou dono do meu espaço, sendo que eu sou manipulado a não sair daquele espaço. Ali eu tenho uma mensagem que eu posso enviar mais fácil para outro. Ali eu consigo ver, comprar, posso fazer consumo no banco, posso fazer o que eu quiser, dando alguns cliques. E eu não tenho mais isso. As ferramentas de comunicação social, as mídias sociais, servem para aproximação, divulgação, relações, desde que essas mesmas relações se estendam fora dessa ambiência midiática. Ou seja, sejam reais. Porque é muito fácil eu cantar, eu tocar, eu ter a chave da igreja, eu ser leitor, é muito fácil fazer tudo isso se eu não tenho consciência de que por trás isso não vale mais. Já pensaram, já para pensar quantas vezes você cantou e ninguém conseguiu rezar porque ninguém suporta mais no Facebook a sua hipocrisia? Já para pensar o quanto você é falso? Fica dando direta no Facebook, em vez de chegar a pessoa e falar assim: eu não gosto de você, você é mal. Falta isso. As mídias sociais ajudam, sim, ajudam demais. Nós podemos dizer, e acho que a pastora vai dizer melhor do que eu até. Mas eu até trabalho, mas eu não estou com a pastora, mas o quanto se expandiu na diocese de conhecimento por causa das informações da Pascom. Aí vocês vêm dizer assim: mas a Pascom nunca fiquei sabendo nada da Pascom, não. Pode ter certeza. Algumas matérias em jornais, algumas coisas, seus pais só sabem porque passam pela Pascom. E por que é importante vocês terem a consciência de que mídia social não significa uma sociedade onde eu posso viver em paz? Você quer ter paz? Seja tranquilo, não seja hipócrita. Saiba o que fazer, o que falar, saiba como usar, saiba verdadeiramente ler o que existe, saiba o que é real e o que é permitido. Eu, como cristão, a minha igreja tem uma doutrina, a minha igreja ela tem uma diretriz, tem os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, os 5 mandamentos da igreja. E todos sabem quais são? Vocês sabiam que tem 5 mandamentos da igreja? Tá. 7 dons do Espírito, 7 carismas, vamos lá. A gente sabe tudo isso? Eu sei que assim, se apertar muito, a pessoa não chora só. Mas você pega um irmão protestante na rua, qualquer um aí, e fala assim, e fala aí, Isaías 45:3, ele fala, Mateus 12:5, aí você fala assim, ó, vê aí Atos dos Apóstolos 42, enfim, será que eu completo primeiro? Aí ele vem e fala, você fala assim, de verdade, a minha função hoje não era falar de igreja, porque isso vocês têm que saber mais do que qualquer outra pessoa, já que vocês são cristãos, assumiram o compromisso de ser cristão e católico, não sou eu que tenho que dizer o que vocês têm que fazer. Saber a diferença entre catequese permanente e saber iniciação cristã, isso é muito importante, mas não depende de mim. Não depende de mim. Cada um tem que fazer aquilo que realmente importa para você. Outra coisa também, a parte mais chata de uma formação se chama estar na formação. Porque sempre alguém vai dizer aquilo que eu acho que eu sei. Muitas vezes a gente sabe mesmo o que é aquilo, só que a gente não exercita. Aí alguém vem e fala. E aí você fala assim, mas eu já sei tudo. Aí você sai, acontece alguma coisa, você fala, poxa vida, aquela programação lá, né? O cara falou, aquele cara falou um monte de besteira lá, falou que Facebook é tudo mentira, tudo errado, vai assim, vai embora daqui a pouco, é tudo errado.
Pessoas, a minha função hoje era dizer o quê? Que a alegria de se anunciar e perseverar, isso é ser alegre, isso é ser verdade ou não. Para mim, você só anuncia quando você sabe. Eu não posso chegar lá fora e falar assim: o meu Deus é maravilhoso, mas qual que é o seu Deus? Ah, o meu Deus é o Deus de quem? Você não sabe nem não sabe nem o básico do Antigo Testamento. A frase básica: meu Deus é o Deus de Abraão. Eu não sei falar isso. Aí eu chego lá, o cara fala assim: tudo bem, quem era o 13º apóstolo? Ah, mas eram 12, peraí. Quem era o 13º? Eram 12, um morreu. Quem assumiu o lugar de Judas? Quem assumiu o lugar de Judas? Essas perguntas assim são básicas. Porque se alguma pessoa na rua, um jovem, perguntar assim: meu filho, você tem que conhecer a Cristo. Mas eu não sei se você conhece. Eu vou do domingo, comungo, tá. E a sua Domus Ecclesiae, como vai? Domus o quê? O que é a Domus Ecclesiae? Falei hoje. A igreja doméstica. E a sua Eclésia? Como está funcionando? Mas o jovem não vai perguntar isso. O jovem vai perguntar. Porque o jovem vai perguntar o seguinte: Deus existe? Me prova que Deus existe. Eu estou perguntando para vocês. Me provem que Deus existe. No Facebook, falaram que Deus não existe, então é uma prova. Né? Tem lá uma página de Big Bang, tá? Deus existe? Com certeza, certo. Isso aqui é questão. Me provem que Ele existe. Se eu falar assim: Deus, fale comigo, Ele vai responder? Você é catequista? É isso aí. Quando o jovem pergunta para vocês: pai, filho, Deus não existe. Aí você vira para ele e fala assim: vamos lá conjugar a sua oração comigo. Deus não existe. Quem é o sujeito da sua frase? Porra, quem é o sujeito da sua oração? Sujeito, para ter o sujeito? Né? Aí ele fala assim: não, mas você está usando língua portuguesa. Platão vai dizer que tudo aquilo que se pensa, logo que eu penso, e no meio ele existe. Então, se eu penso alguma coisa e falo, ele existe. Para mim, ele existe. Aristóteles vai dizer que o pleno exercício do cumprimento da sua consciência vai transportar a existência da matéria. Ou seja, se eu penso, transmito a ideia, ele existe. A filosofia vai dizer uma coisa parecida. Deus não existe. Para que se tenha uma negação, é preciso se afirmar algo. Então, se você está negando que Deus não existe, você precisa acreditar em Deus para negá-lo. O jovem olha para sua cara e fala: cristãos, vinde todos com alegres cantos. Lembra desse canto dele? Natal. É o glória. Gente, só para a gente encerrar, esses apontamentos, essa brincadeira final, as perguntas e tal, a importância de nós termos a consciência do que é a Bíblia, do que é a palavra, do que verdadeiramente as coisas acontecem. Porque quando você vai na rede social e você escreve alguma coisa assim: Deus existe, dane-se se você não acredita, dane-se se você não... Está errado. Temos que ter cuidado também. A nossa fé, ela é nossa. A nossa crença, ela é nossa. A nossa religião, o nome já disse, é nosso. Não é de mais ninguém. A pessoa está na bola de neve, está na presbiteriana, está na universal. Se ela fez o encontro com Deus lá, esteja satisfeito. E essa é a nossa função primeira de cristão: é apresentar o Cristo
Se essa pessoa abraçar o Cristo no cristianismo, no catolicismo, pois bem, fizemos um bom caminho. Se essa pessoa acreditar em Cristo, fizemos o melhor. A nossa fé, a nossa denominação religiosa não é maior nem melhor que a do outro. Nós não podemos pensar assim para o outro. Porque se o outro acredita que Lutero foi revolucionário e conseguiu expandir melhor do que a Igreja Católica, respeitemos. Rezemos para que ele continue acreditando no Cristo, que é importante. Se ele nos ofende, rezemos de novo. Só que não podemos ser hipócritas depois de ir nas redes sociais e dizer: olha lá a igreja caça-níquel, a igreja não sei o que, não. Isso não é atitude de católico, não tem de cristão. Então que possamos usar as ferramentas, e são vários os nomes, e as ferramentas cabe a cada um buscar, porque isso é a coisa mais fácil. Ligar o computador e colocar lá. Mídias sociais, você lê o que você quiser. Só ir no Google. Vai no Google. Eu espero que vocês tenham refletido um pouco. A comunicação é importante. E uma coisa que tem que acontecer em toda a igreja: a mesma palavra que vai é a palavra que volta. O emissor e o receptor precisam entender a mesma ideia. O que eu falei, o que você ouviu, precisa ser a mesma coisa. Senão, as coisas não funcionam.